amigas, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos nossos corações. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer, na pessoa da Dalva, pelo convite do retorno a esta casa, a casa a qual já pronunciei isso aqui em outras oportunidades, nos identificamos muito, sentimos uma energia positiva e nos sentimos em casa, literalmente, né? E é muito hoje, então, porque estou tendo a oportunidade de rever algumas pessoas especiais, então é sempre muito bom quando a gente está reunido para falar sobre os assuntos da doutrina espírita e quando a gente está entre amigos, que é o clima da amizade, é um clima muito importante. Como a Nete falou muito bem, nós, nesse mês de agosto, aqui na nossa região, estamos dedicando ao mês da família. Então, vocês já tiveram oportunidade nos outros sábados, com certeza, para quem está na reunião, assistir sobre isso. E hoje a gente vai falar de novo. Só que cada um traz uma temática, eu espero não ser repetitivo em relação aos outros. E hoje a gente vai falar sobre família e ética. Mas na largada da nossa conversa, para a gente poder entender a questão da família, nós trazemos duas situações, dois exemplos conhecidos da nossa literatura espírita, para que a gente possa entender, na verdade, o planejamento, todo o trabalho que se há na espiritualidade para que um espírito possa reencarnar. Isso faz com que, de alguma forma, nós valorizemos a nossa existência. Porque muitas das vezes malbaratamos a nossa vida ou passamos a vida de qualquer forma, não valorizando. Então, duas situações, né? Uma delas é o caso do Segismundo, lá em Missionários da Luz, né, que mostra o trabalho que houve da espiritualidade para que pudesse reencontrar aquele espírito com outro espírito necessitado, né? Então, ele, em encarnação anterior, tinha tentado contra a vida lá do espírito, né? Que eu não me lembro o nome agora. Alberto? Não me lembro o nome agora. E a oportunidade de que eles pudessem se reencontrar. Ele já na condição de filho, né? Daquela situação, né? Ele era apaixonado pela mulher, né, da outra pessoa e acabou tentando contra a vida dele, desencarnou, né? E aí, eis que depois de um tempo, a espiritualidade faz com que esses espíritos se reencontrem. Porque é muito importante a gente lembrar que, na questão da providência divina, nada fica esquecido. Às vezes, quando nós observamos a justiça dos homens, e hoje a gente vai falar um pouco de ética também, e a ética não está só dentro da família, está principalmente dentro da nossa sociedade, e isso é o que mais a gente falaria nos dias atuais. Dentro da nossa justiça, às vezes a gente acha que existem falhas, e existem realmente, né? Mas a justiça divina não existe falhas. E vejam bem, não estamos aqui falando de uma justiça de condenação, de um Deus que se ira, de um Deus que pune, mas sim de um Deus que educa as suas criaturas. E através de Jesus, que foi o seu grande mensageiro aqui na Terra, para que nós pudéssemos educar. Porque Jesus a todo tempo fazia o processo de educação. Não é à toa que ele é tido como um educador por excelência. Porque, de alguma forma, Jesus fazia com que a gente pudesse entender a posição do outro, e isso está dentro da ética. Se colocar no lugar do outro. Então, quando é trazido para ele, eu sei que o exemplo é repetitivo, mas quando é trazido para ele a mulher que está em adultério, qual é a posição de Jesus? Eles dizem lá, a lei de Moisés manda apedrejar. E tu, o que dizes? E ele diz, atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Naquele momento, Jesus fez o grande processo de educação de todas as almas que estavam ali, possivelmente nós, talvez estávamos lá, com a pedra na mão, para atacar naquela criatura, esquecendo que de alguma forma nós também temos pecado, nós erramos. Isso é ótimo para a gente entender a questão familiar, né? Porque a gente às vezes condena, a gente critica achando que só a gente tem a razão e só nós estamos certos. Então, naquele momento, ninguém teve condição de fingir-se puro diante de Jesus, porque Jesus era uma grande autoridade espiritual, moral. Então as pessoas contam, né? Os mais velhos foram saindo primeiro, depois os mais novos, e todo mundo foi embora. E aí Jesus não terminou o trabalho de educação dele. Ele vai até a mulher que está lá.
E aí o que ele diz para ela? Onde estão os teus acusadores? Ela diz, foram todos embora. E ele diz, eles não te condenaram, eu também não te condeno. E ele ainda não encerrou o processo de educação, quando ele diz para ela, vá e não tornes a pecar. Ou seja, mostrando para ela a importância de ela se regenerar, dela se transformar. Todo mundo queria julgar ela, mas Jesus não julgou, né? Mas ele mostrou para ela que ela precisava seguir outro caminho, que era preciso ela se transformar de alguma forma. Então, o que Deus espera de nós não é através do castigo. E aí, como dizíamos, voltando aqui para o nosso assunto, em relação à justiça, né? A justiça divina ela é perfeita. Então, quis-se que esse espírito Segismundo, que leva o nome de Segismundo em Missionário da Luz, reencarnasse na condição de filho de quem ele assassinou. E há um trabalho, e aí a gente recomenda a leitura, né? Porque a leitura é sempre importante, e há um trabalho enorme para esse espírito reencarnar. Porque precisa a aceitação do outro espírito, para que eles possam se reencontrar. Você imagina alguém que atentou contra a sua vida e agora você vai receber como filho? Né? Então é por isso que existe a bênção do esquecimento, e por isso que há um trabalho enorme na espiritualidade para que a gente possa entender esse processo familiar. E um outro caso, que é muito importante, aí que mostra a bênção de Deus no processo do perdão, na questão familiar, conta-se André Luiz, em nosso lar. Porque a gente vai estudar um pouco da obra, e né, muita gente deve ter visto o filme e tudo mais. Ele, nesse livro, não sei se vocês lembram, mas o pai de André Luiz, ele era muito mulherengo. E ele tinha 2 amantes, se eu não me engano. 2 ou 3 agora, não lembro, mas 2. Ficaremos com 2. Ele desencarna e tudo mais. Quando o André chega no nosso lar, houve todo aquele processo dele. Ele queria muito ver a mãe, não sei se vocês lembram. Né? E quando ele vê a mãe dele, ele pergunta para a mãe assim, cadê o papai? E ela diz, seu pai está numa situação ainda, não há condições e tudo. Mas ela diz para ele assim, e ele sabia da história, e isso é a grandiosidade de Deus, é a grandiosidade do perdão nesse processo do núcleo familiar, que é o que a gente está estudando hoje. Ela diz assim, eu voltarei com ele e receberei as nossas 2 irmãs. Quem eram as irmãs? Eram as amantes. Ela a receberia na família como filha. As 2 reencarnariam, ela voltaria novamente com ele, como marido, esposa e marido, e receberiam as 2 amantes no seio familiar, como filhas, para trabalhar a questão dessa redenção, dessa reconciliação entre os espíritos. Óbvio que é perceptível que a mãe do André já tinha um pouco mais de evolução, mas é muito interessante quando a gente vai estudar isso, a gente vai perceber quais são as ligações. E aí a gente fica a se perguntar, qual será a ligação que eu tenho dentro da minha família? Quem será que eu recebi? Quem será que está no meu convívio diário? Então a gente percebe que a reencarnação é uma grande bênção, né? A oportunidade de a gente estar, né? E eu talvez repita isso aqui em algum momento, mas já poderia dizer agora que nós estamos sempre com as pessoas certas. Quem disse isso é o Espírito Rabete. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, convivendo com as pessoas certas. Então, assim, é muito comum às vezes, quando a gente olha para a família, né? De repente você olhar para a família do lado e sempre achar a família do lado melhor, né? E assim, eu queria tanto ter nascido naquela família, né? Aquela família tão boa lá, fulano é isso, eles se amam, se respeitam. A gente sempre acha que a nossa é a pior, né? E quando na verdade, como nós estamos percebendo aqui, em poucos momentos conversando, de que tudo aquilo que a gente está fazendo, de alguma forma, tem um fim muito maior, né? Então, e às vezes, e na grande maioria das vezes, nós pedimos para estar ali. Pedimos que nós necessitamos, porque a gente volta um pouquinho só rápido no tempo. Qual é o nosso objetivo? Para que a gente está aqui? Não é para evoluir? Não é para crescer? Então não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que a gente não está vendo. Quando nós precisamos, de alguma forma, trabalhar essas questões, modificar as questões.
Então é muito comum a gente dizer, olha para a família do outro, olha, a família do outro é perfeita. E será que existe família perfeita aqui na Terra? Só se for propaganda de margarina. Né? Só se for de comercial, né? Porque todos nós trazemos as nossas dificuldades. Todos nós trazemos as nossas mazelas, a nossa história do passado, né? O que muitas das vezes acontece, como eu sempre digo, assim, quando a gente vê no centro espírita, ou quando a gente vê de vez em quando, a gente tem assim, uma percepção muito vaga do que realmente é. Porque, como dizem, né, só quando a gente está entre quatro paredes é que a gente sabe das dificuldades. Então, senão é muito comum, né, como naquele caso, com certeza muito conhecido de vocês, mas de uma família espírita, um casal, 2 filhos, né, e eles estão vindo para a casa espírita, um dia de reunião, imagina, eles estão vindo aqui para o Tereza assistir a reunião no sábado, né, e aí está uma discussão enorme dentro do carro. A mulher discutindo com o marido, a criança e brigando e tal. Aí quando eles fazem a curva ali para entrar aqui na rua, aí o pai, tá chegando na casa espírita, vamos fazer silêncio, né? Até a voz muda, né? Parece uma voz angelical, né? É assim. E aí depois sair dali volta ao normal, né? Aí a gente pensa assim, será que a pessoa está se mascarando? Não necessariamente, né? Mas o que acontece? Nós muitas das vezes ainda estamos nesse estágio, né? Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Todos nós, então quando a gente olhar para a família do lado, a gente não inveja a família do outro, né? Pelo contrário, o que eu posso fazer com o que eu tenho? É o pensamento positivo. Se eu tenho um limão, eu vou fazer a limonada. O que eu vou buscar com isso? O que eu posso crescer? Se eu sou reencarnacionista, se eu tenho a certeza da reencarnação e eu estou aqui com o objetivo de crescimento, o que eu posso fazer na minha família? Agora, é natural uma coisa chamada antipatia e simpatia, né? Afinidades. Então é muito comum, e aí fazendo um panorama muito rápido, da família espiritual, família material, família consanguínea, né? Ou seja, em alguns momentos a gente pode perceber o seguinte: olha, me dou tão bem com aquela pessoa que não é do meu sangue, né? E por que às vezes com aquele do meu sangue eu não suporto, né? Ou não tem essa mesma afinidade? E nós precisamos trabalhar isso. É lógico que, como diz o Espírito Hermance, o trabalho de reforma íntima é um trabalho processual, demanda tempo e etapas a serem cumpridas. Não é da noite para o dia. Então, se eu tenho uma dificuldade com o meu familiar, não foi assistindo uma palestra aqui que eu vou me modificar. Não é assim. Mas se a gente veio aqui, e se a gente veio assistir, e se a gente veio ouvir, porque eu sou o primeiro a ouvir, e todos nós estamos juntos nesse processo, se nós estamos nessa, é porque a gente precisa de alguma forma se transformar, né? Então, a minha transformação não vai ser da noite para o dia, mas eu preciso parar e pensar que eu necessito transformar. Que não dá para eu perder essa reencarnação, né? Eu digo perder do ponto de vista, é óbvio que você deve dizer, mas o livro dos Espíritos diz que a gente tem inúmeras reencarnações. Sim, é óbvio. Mas perder do ponto de vista de repente eu passar uma existência inteira e não conseguir fazer o que o Evangelho me propõe a todos os instantes da minha vida. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho. Quando o Evangelho nos diz isso, o adversário pode ser o nosso familiar, né? Pode ser aquele que está ali do nosso lado, que a gente às vezes traz como adversário, mas que na verdade pode ser alguém que vai nos ajudar, né? De alguma forma. Então, trabalhar esses conceitos, e aí a proposta do nosso estudo hoje é a questão da ética também, né? É o ser ético. Então, e quando eu falei da questão do castigo, lembrando sempre que a lei de causa e efeito existe, mas a lei de causa e efeito existe no processo de redenção, no processo de transformação, e não com o processo de castigo, porque nós, muitas das vezes, eu digo nós, todos nós, ainda não compreendemos bem o que é a lei de causa e efeito. Porque a gente ainda diz assim, ó, a lei de causa e efeito é implacável. Não é assim que as pessoas vêm aqui falar? Mas ainda fala assim, né? Como se fosse um juiz a condenar, a dar uma sentença para alguém. E quando na verdade a lei de causa e efeito funciona exatamente com aquele poder de educação, a qual falamos de Jesus. Ou seja, Jesus não condenou ninguém. Se ele não condenou, não vai ser a gente que vai condenar. E isso é um hábito que a gente tem que buscar tirar da nossa vida, porque a gente faz isso em casa e fora de casa. Mas em casa a gente faz mais, né? Porque às vezes na casa espírita a gente modifica esses comportamentos, ou se esforça pelo menos para modificar, né? Agora, quando chega em casa, a gente muitas das vezes esquece isso, né? Então entender que um gosta de rosa e o outro gosta de azul
É um primeiro passo para a gente entender essas questões. Parece simples, né? Mas aceitar o gosto, a preferência, são coisas às vezes tão pequenas, mas que causam grandes conflitos mais à frente, porque as pessoas não conseguem perceber. A gente vive muito naquela ideia de que a gente precisa mudar alguém, né? E a proposta não é essa. A gente pode acrescentar na vida de alguém, mas a gente não está aqui para mudar a vida de ninguém, né? A gente está aqui para mudar a vida de uma pessoa só, que é a nossa. A nossa a gente veio para mudar, para melhor, é óbvio, para se transformar. Então, dentro dessa questão da consciência ética, né, no livro, uma das bibliografias que foram passadas para nós, o livro Homem Integral, né, da Joana de Ângeles, ele diz para nós que o homem é o único animal ético, né, só que muitas das vezes parece que é exatamente ao contrário, né, dizer, quando a gente vê tantas situações, tantas dificuldades dentro da sociedade e obviamente dentro da nossa família, que parece que a gente não é o ético, né? Às vezes o animal que é tido como irracional tem comportamentos que o homem não tem, né? Esses dias a gente estava estudando lá na casa sobre os 3 reinos e ele, no livro dos Espíritos, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que muitas das vezes o próprio animal tem uma sensibilidade que talvez o homem em alguns casos não tenha. Mas diz a Joana lá no livro que essa consciência ética nos faz discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Ou seja, que nos dá consciência. Aí vamos lembrar de O Livro dos Espíritos, na pergunta, sem sombra de dúvida, que Kardec fez aos Espíritos, que é a mais instigante do ponto de vista da questão religiosa, que é a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Vocês lembram disso? E até então, até essa época, onde estavam escritas as leis de Deus? Aqui, num livro, não é? Essa era a ideia que nós tínhamos na sociedade, no mundo da época, né? Então, até então, dentro do conhecimento que nós tínhamos, as leis de Deus estavam inseridas em um livro. Na Bíblia, no Torá, no Alcorão, seja onde for. E aí os Espíritos vêm responder para Kardec de forma clara e objetiva que as leis de Deus estão escritas na consciência. Modificou todo o panorama, porque a consciência, cada um traz a sua, né? Então, se as leis de Deus estão escritas na consciência, quando aqui a Joana diz que o homem ético é aquele que discerne entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, o que eu trago na minha consciência determina predominantemente nessa escolha. São as nossas escolhas, as escolhas que a gente faz. Porque hoje em dia nós já temos segurança. Não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, né? Primeira vez que eu digo conhecendo a doutrina espírita. Mas nós que já estamos há algum tempo, nós já temos segurança para o que a Joana diz aqui. O que é certo e o que é errado? A gente já não sabe? A gente já sabe o que é certo e o que é errado, né? A gente já tem o conhecimento. Já modifica todo o panorama, porque se eu já conheço, se eu já sou possuidor de um conhecimento, como ele diz aqui, eu posso agir de forma ética ou não, eu posso agir pelo certo ou pelo errado. Então, hoje em dia, quando a gente erra conscientemente. O peso é maior, tenho certeza disso. Teria peso 2, possivelmente, né? Porque a gente já sabe, né? Então, eu sei que se eu maltratar alguém, se eu passar a perna em alguém, se eu fizer alguma coisa de equivocado, eu sei que eu estou errado. E vejam bem, quando os Espíritos, disseram isso a Kardec na consciência, fez também com que a gente não precise julgar ninguém, que é aquilo que nós já falamos hoje. Porque ninguém precisa dizer você, olha, você está errado. Sabe por quê? Porque essa consciência pode demorar, mas um dia ela vem e fica te martelando e te cobra. Não precisa ser à meia-noite no quarto escuro, mas ela vem, né? E ela vai te cobrar porque ela mexe não só com isso aqui, mas ela mexe com isso aqui também, com o coração. Ela mexe com a mente e com o coração. Porque conhecedor de todos esses ensinamentos, quando a gente age de forma equivocada com alguém, principalmente quando a gente age de forma grosseira, ou quando a gente não dá o direito ao outro a responder, não dá direito ao outro de defesa, uma das piores coisas, a gente está falando de ética, uma das piores coisas que pode existir no mundo é a gente não dar ao outro direito de se expressar em sua defesa. Porque até as nossas leis, a qual nós consideramos falhas, permitem isso.
E a pena, né, é sempre condizente em relação ao crime cometido, né, poderíamos dizer assim. Então todos nós temos essa oportunidade e às vezes a gente não dá essa oportunidade à pessoa. A gente julga a pessoa por um momento. Quem já não passou uma experiência dessa? Ou já não vivenciou isso, ou não viu um caso desse em algum lugar? Alguém que viu a pessoa uma vez e disse assim, mas fulano, isso, aquilo, às vezes por um momento. Sem avaliar a questão de como a pessoa está naquele dia. Será que ela está bem? Será que ela não está com problema? Mas isso não justifica. Sim, não justifica, mas aí é onde a gente faz o contraponto de tudo. Se fôssemos nós, se tivéssemos com problema. Às vezes a pessoa deu um bom dia, isso é muito comum, e a pessoa não responde. Diz, fulano é metido, né? E não respondeu. E às vezes a pessoa estava até desatenta, ou então a pessoa estava cheia de problemas, ela não observou, né? E às vezes a gente, por um momento, a gente pega aquilo ali e a gente bota um rótulo. Ninguém é refrigerante aqui, mas a gente bota um rótulo na pessoa como ela fosse daquele jeito, sem dar ela a oportunidade de mostrar que ela é diferente. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, e isso dentro da nossa família, muitas das vezes a gente faz, né? Porque dentro dessa convivência, que é acirrada, eu vou falar por que ela é acirrada, por que ela é difícil, né? Mas a gente muitas das vezes se encontra nessas situações. E por que ela é difícil, né? Por que existem os conflitos dentro da família? No livro, a Joana de Anjos também colabora conosco nos Estudos Espíritas. Ela dá uma definição de família. Olha, é assustador. São espíritos necessitados, desajustados, em compromisso inadiável. Eu peguei só um pedacinho, tá? Tem mais coisa. Tem mais. Desajustados, necessitados e em compromisso inadiável. É a nossa família. Então, vejam bem, espíritos, não nos coloquemos numa condição que eu estou aqui, ele é o desajustado, que é normalmente o que a gente faz, né? E ela, ele é desequilibrado. O pai é desequilibrado, a mãe é desequilibrada, o filho é desequilibrado, né? Quando, na verdade, a gente não assume a responsabilidade de que nós também estamos nesse processo. Todos nós. Isso é tão comum que a pessoa vem aqui à casa espírita. Isso eu tenho certeza que não acontece aqui, tá? Mas não acontece nem lá em São Paulo, nem aonde varre e sai, também não, tá? Deve ser lá no Espírito Santo, não sei, em algum lugar, ou nos Estados Unidos, em algum lugar. A pessoa vem para a casa espírita e diz assim, assiste a palestra, ela chega em casa, para o familiar, né? Que ela tem conflito, que ela tem problema, e diz assim, olha, você tinha que ter ido hoje. A pessoa diz, é mesmo? Por quê? A palestra foi para você. Não foi para ela? Em algum momento? Será que nada do que o camarada estava aqui na frente falando 50 minutos, nada de alguma coisa foi para ela? Né? Por quê? Porque a gente muitas das vezes se coloca na condição de que a gente está de fora. Né? A gente faz isso na sociedade, a sociedade está perdida, como se a gente não fizesse parte dela. Né? Então, e dentro da família mais ainda. Então a gente, não, olha lá, fulano é desajustado, fulano é desequilibrado. Mas o que a gente também está dentro desse processo para resolver isso? Então são coisas que a gente precisa pensar, mas a Joana diz isso, e ela fala do compromisso inadiável, ou seja, a gente necessita estar ali. Né? E se a gente não estiver ali naquele momento, a gente vai estar em outro. Né? Mas a gente necessita estar convivendo. Né? E na verdade, a gente percebe que com o passar do tempo, e o conhecimento espírita ajuda muito a gente nisso, nós vamos mudando a percepção. Nós vamos abrindo a questão. A gente normalmente fecha a questão. O que é fechar a questão? A gente determina que a pessoa vai ser assim pro resto da vida. Fulano não muda. Quem é mais jovem, então tem a pessoa mais velha em casa, né, pai, mãe, seja o que for, cuidado, não faz isso. Né, porque você pode se surpreender, e positivamente, o que é o melhor. É bom para outra pessoa, mas vai ficar ruim para você. Né? Quando ele diz, meu pai não muda mais não, já tem 70 anos, vai mudar agora só na outra encarnação. Né? A gente usa ainda a encarnação para ajudar nessa história. Né? E será que seu pai não pode te surpreender e mudar? E mostrar que de repente ele pode se transformar? Porque se nós estamos buscando a nossa transformação, por que o nosso ente querido não pode buscar a transformação dele? Essa é a proposta. E isso é ser ético.
É dar a oportunidade do outro de mostrar que pode se modificar. É entender o outro, levar as outras questões. Mas basta a pessoa querer também. Sim, com certeza. Sempre. Não Né? quiser, Não adianta. Né? A gente, inclusive, o que a gente vem aqui trazer é exatamente isso. Né? O espiritismo, ele não vai resolver o problema de ninguém. A gente sabe disso. Mas a gente encontra aqui o quê? Mecanismos, ferramentas para nos auxiliar através do conhecimento para que a gente se torne melhor. Né? Mas é uma busca interna. Né? Se eu não quero melhorar, não adianta. E por isso que a gente diz, não tente mudar o outro. Porque a gente olha, estuda isso aqui, não, então eu vou fazer, eu vou ajudar, né? Mas só que às vezes a gente chega querendo modificar o outro sem saber se o outro quer. Já perguntou para ele se ele quer? Já perguntou para ela se ela quer? Então diz, não, eu vou mudar o outro. E a gente também às vezes diz isso assim, olha, eu gosto tanto do meu ente querido, mas ele podia ser só diferente aqui, diferente ali, melhorzinho aqui e tal. Você está reconstruindo. Você está reconstruindo a pessoa. Né? Então, na verdade, a grande magia de tudo está em a gente saber conviver com as diferenças. Saber conviver mesmo diante das dificuldades, diante das tormentas, que muitas das vezes vão fazer com que a gente tenha essas dificuldades. Né? E no livro Sinal Verde, André Luiz e Francisco Cândido Xavier também nos dizem o seguinte: é sempre possível, aí agora a gente vai motivar, tá? Porque até agora eu só falei, né, que é difícil e tal, mas vocês vão sair daqui mais desesperados. Meu objetivo não é isso não, tá? É que a gente saia motivado, percebendo que a nossa família é uma bênção divina que a gente tem. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, diz André Luiz com Chico Xavier, quando nos dispomos a ceder, grifei até aqui para a gente falar disso, tá? De nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia e pontos de vista. Ceder, né? Ô, palavra difícil pra gente. Principalmente quando a gente está trabalhando essas questões familiares. Porque a grande questão está em não ceder. Porque todo mundo quer passar na porta ao mesmo tempo. E não dá, a porta é estreita. Não dá para passar todo mundo. Alguém vai ter que dar um passinho para trás e deixar alguém passar. É como no trânsito, todo mundo quer ir para o mesmo lugar e se alguém não ceder em algum momento, ninguém passa. E o trânsito dá uma grande mostra para a gente disso. Né? Daqui a pouco faz um tumulto danado no trânsito, ninguém anda e está todo mundo ali. Ninguém sai. Né? E alguém tem que ceder. Outro dia eu vi uma cena interessante, pior que eu participei dessa cena, porque eu estava lá no local. Né? Uma ponte, não era aqui no Rio, não, a gente estava numa cidade do interior, uma ponte, e aí vinha um ônibus do lugar e o ônibus do outro. O ônibus achou que iria segurar lá, o cara achou que iria segurar aqui, o que aconteceu? Eles foram até o meio da ponte. Parou a cidade, porque a cidade é do interior. Né? Você imagina a situação. E eu estava com a pessoa, e o professor falou, eu não vou sair. Assim mesmo, ele já estava exaltado, né? Eu não vou sair porque eu estava na vez, era a minha vez. E o cara de lá também estava no mesmo pensamento. Aí a gente teve que descer, né? E ninguém queria sair. O que a gente teve que fazer? A gente teve que mobilizar as pessoas que estavam atrás dos ônibus para darem ré, para saírem de alguma forma, para que um dos ônibus pudesse dar ré e alguém sair. Olha só o trabalho que uma pessoa dá, porque ela está pensando só nela. Né? Porque ela está sendo egoísta, porque ela não está pensando nos outros. E aí, dentro desse processo que a Joana fala da autoconsciência, está a gente se libertar desse egoísmo. E dentro da família é um excelente teste para nós. Então, quando ele diz aqui, ó, é sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, ou seja, não precisa ser briga o tempo todo. E quem gosta de viver em briga, né? Até aquele que talvez brigue mesmo, lá no fundo ele não gosta. Porque a briga, né, esse clima da discussão, seja o que for, é algo que é extremamente nocivo para nós, tanto espiritualmente quanto até fisicamente. Essa energia da raiva, da mágoa, do ressentimento, está aí, os médicos já comprovaram isso, fazem mal para o nosso corpo físico. E aí, obviamente, nós que somos espíritas, espiritualmente falando, não precisa nem falar quais são essas consequências. Né? Então ele diz aqui, quando nos dispomos a ceder. Ah, mas eu vou ceder? Quem está errado é ela. Não é isso que muitas das vezes acontece? Quem está errado é ele. Né? Ou então a pessoa faz assim também, é muito comum, mas já é um primeiro passo, né? A pessoa cede, mas ela fica esperando a próxima oportunidade.
Ela dizer assim, eu vou jogar, né? Eu vou dizer, ontem eu cedi, né? É um primeiro passo, a gente já cedeu no primeiro momento, né? Mas muitas das vezes a gente faz isso, né? Dizendo, olha, cede uma, cede duas, né? Quando chegar na terceira, eu falo, não, agora é minha vez, vou dar um tempo, né? E aí você também precisa estabelecer essa relação. Porque, lógico que não dá para ceder o tempo todo, né? Ou seja, ele até como ele colocou ali, a pessoa precisa querer também se transformar. Então é um processo, né? Mas quando ele diz aqui, ó, é preciso ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia e de pontos de vista. Como diz lá o doutor de Bezerra, ponto de vista a gente vai ficar separado. A proposta é a união, né? Se a gente ficar com ponto de vista, vai ficar todo mundo separado. Bezerra de Menezes fala isso, inclusive dentro do processo das casas espíritas, da unificação do movimento espírita, né? E juntos nós seremos união, nós seremos mais fortes. Quando a gente fica com ponto de vista um aqui, um ali, um lá, está todo mundo separado. E às vezes dentro da própria família, isso acontece. As pessoas estão separadas, elas não estão ali, de alguma forma, unidas, né? E ainda no livro Sinal Verde ele diz, isso aqui é muito importante, ó, antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar as qualidades e os dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um item falando sobre a virtude. Mais ou menos ele vai dizer que todos nós temos uma virtude. Então, até o bandido mais cruel que existe na face da terra, ele tem a oportunidade de se redimir dos seus pecados, e lá no fundo ele também tem algo de bom dentro dele. E Deus disse, né, os Espíritos, nos dizem que, e através do Mestre Jesus, né, que nós deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. Existe alguma ressalva que ele diz que a gente não devia amar o inimigo? Que a gente não devia amar quem estava errado? Que a gente devia amar só quem estava na nossa família, ou só o outro? Não. Ele diz, ama ao próximo como a si mesmo. Não tem nenhum parênteses lá embaixo, nenhum asterisco com a notinha de rodapé dizendo, não, ama assim, naquele caso, naquele caso, naquele caso. Não existe isso. É direto. Ama o próximo como a si mesmo. Né? Então, quando ele diz isso, todos nós temos virtudes. Então, o que os espíritos aqui nos estão dizendo com Chico Xavier, e é um esforço que a gente precisa fazer constantemente, é que se a gente tem muita dificuldade dentro da nossa família, que a gente direcione o nosso olhar um pouco para tentar ver uma qualidade nas pessoas a qual nós temos tanta dificuldade. E talvez, se você de alguma forma tampar o olho do defeito, da virtude, da dificuldade que você encontra, e tentar enxergar só pelo lado da virtude, você vai de repente encontrar alguma coisa de bom naquela pessoa, né? E aí vai perceber que tem saída, tem solução. E vai muito também, em muitos momentos, de acordo com o que nós colocamos. Quando eu falo disso, eu lembro daquela história, com certeza você deve conhecer, da nora que queria matar a sogra. Não lembro dessa história, não lembro? Não sei se todo mundo lembra, mas é bom pra gente entender isso, né? Então ela foi lá, ela tinha muita dificuldade com a sogra, e ela foi numa pessoa dessa aí que fazia as porções mágicas, simbolicamente, e na verdade ela foi pegar um veneno, né? Ela queria um veneno, ela falou assim, eu queria um veneno porque eu não aguento mais minha sogra, não aguento ela. Isso é coisa também que não sei onde existe isso, né? Porque a sogra, coitada, é tão querida por todos, né? Principalmente no Brasil, né? Então, mas existe, né, essas coisas, né? É história. Então, só que a pessoa disse para ela assim, você vai botar um pouquinho só na comida dela, pouco, tem que ser aos pouquinhos, que aí ninguém vai perceber, né? Se ela morre logo direto, assim, ia dar na pinta. Então, e só que ela dizia, né, que toda vez que ela fosse fazer aquilo ali, que ela fizesse alguma ação em relação à sogra, né? E ela começou a fazer isso. Então ela começou a elogiar, começou a tratar bem ela. Ela falou assim, trata bem para ninguém desconfiar. A pessoa que deu o veneno para ela disse, trate bem para que ninguém desconfie. E dê aos poucos, doses homeopáticas, que com o tempo ela vai morrer. Ela foi para casa feliz da vida. Vou me livrar da minha sogra, né? E aí ela foi. Então ela começou a tratar bem, né? Começou a cuidar, né? E nesse processo, que passou algum tempo, sabe o que aconteceu? Ela começou a gostar da sogra.
E aí ela ficou desesperada, vou matar minha sogra, mas ela não era tão ruim quanto eu pensava. E ela correu lá na pessoa que deu o veneno para ela e disse, olha, eu não quero mais, cancela, né? Não quero mais. Né? Eu percebi que ela é uma outra pessoa. Ela disse, não, fique tranquilo, não tem problema não. Aquilo não era veneno não. Aquilo foi exatamente para te dar um ensinamento ali, para você aprender que quando a gente procura tratar bem as pessoas, às vezes até as pessoas mais duras, mais difíceis, no processo de conversa, aquela que talvez esteja com o coração pedra, né? Às vezes a gente está petrificado por dentro, diante do sofrimento, diante da dor, diante de inúmeras situações. Até essas pessoas podem se modificar com a ação do bem, com um bom trato, porque todo mundo gosta de ser bem tratado, não é isso? Você vem à casa espírita aqui, eu costumo dizer isso lá no Luz e Verdade, o pessoal diz muito lá, fala da nossa recepção e tudo, que a recepção, quando você é bem tratado no local, você tem vontade de voltar, você se sente bem, né? Você pode ter vindo aqui, a palestra foi meia boca, o palestrante lá, foi muito bom, mas você foi bem recebido desde a hora que você entrou naquele portão. Alguém te atendeu, te deu uma boa noite, apertou sua mão, te deu um abraço, te deu um sorriso. Você se sentiu bem. Né? Então, quem não gosta de ser bem tratado? E quando ele diz aqui da questão da gente observar o outro lado, é exatamente isso. Porque defeito todos nós temos. Se a gente parar para fazer uma análise, nós também vamos perceber que nós temos defeitos. Nós nos encontramos diante das dificuldades do caminho. Todos nós passamos por isso. Né? E é muito importante a gente perceber também que a nossa parentela, né, nosso grupo familiar, é um campo de aproximação, né, e não de um cativeiro. Porque às vezes a gente vê o pessoal dizendo, não, porque a família é isso, né? Como se fosse assim, né, uma prisão, na verdade. Você tá lá e tal. Mas não, é aproximação. Como a gente deu o exemplo aqui do Segismundo, quando citamos a questão da mãe do André Luiz, e de tantos outros exemplos, e talvez possivelmente na nossa família também. E a gente percebe isso, né? A gente que é espírita, se a gente começa a ter um pouco de sensibilidade, nós vamos percebendo quem a gente tem mais dificuldade. E normalmente quem é que a gente tem mais dificuldade são aqueles que talvez dentro da família são os reencontros, não é encontro. Porque segundo os espíritos, a grande parte das formações das nossas famílias são questões expiatórias. Ou seja, nós já nos encontramos em oportunidades anteriores e não demos conta. E estamos voltando aqui, como diz aquela canção, né? Senhor, quanto tempo já se passou e estamos aqui a repetir velhas lições. Né? As lições a gente já sabe que a gente precisa repetir e passar por elas. Então, os parentes difíceis, né? Foi falado aqui hoje já, né, sobre isso. Né? Os parentes difíceis, todos nós os temos, né? Mas que a gente tenha essa certeza que nós estamos sempre com as pessoas certas, no local certo. Né? Existe uma causa justa para essa união. Não erraram no planejamento lá em cima e você veio parar em algum lugar errado. Não, todos nós estamos convivendo com essas pessoas certas. São os testes, né? Que nós vamos passando os aprendizados. Como falamos aqui, muitos reencontros. Talvez reencontros de pessoas que nós ferimos no passado, de espíritos que nós ferimos no passado e agora estamos nos encontrando, como dei exemplo do Segismundo, né? Que pode acontecer, porque está na literatura, pode acontecer. A gente sempre acha às vezes que é algo, não está só lá no livro, não, mas nós fazemos parte de tudo isso. Né? E perceber que nós precisamos deles, né? E que eles precisam de nós também. Quer dizer, na verdade é uma grande troca nesse processo. Quando dois espíritos se encontram em determinado tempo da vida, eternamente, eles vêm a se separar. Isso também pode ser um tipo de evolução também para que o outro possa evoluir, para que o outro possa entender, ou que os dois possam entender que em um dado momento eles têm que estar sozinhos um do outro, livres, vamos assim, bem como da palavra, mas distantes um do outro para que os dois possam se evoluir, é isso? Assim, dentro dessa concepção de família, de ética, de convivência, porque a gente vê muito casal se separando, vive durante muitos anos e vê muito casal se separando e acabando no relacionamento, ou até mesmo
daqui a alguns anos, ou em outra vida, retorne. Possa retorne. Isso pode ser também um tipo de evolução daqueles dois espíritos, ou daquelas duas pessoas, não sei. Pode ser muita coisa. A gente teve aqui numa outra oportunidade, se não me engano, foi na última. Depois você só não seria que eu preciso ligar ali para passar. Acho que está no mute aqui. A gente teve aqui na última oportunidade falando sobre casamento, se não me falha a memória, da última vez que eu vim aqui. Né? E a gente sabe que essa aqui está inserido dentro dessa questão da família, né? É algo que nós poderíamos colocar que é o grande processo de convivência. Agora, às vezes a gente falha, faz parte, né? Existem casos onde também os espíritos, rapidamente, tá, para te responder, existem casos onde os espíritos necessitam passar parte do tempo, né? Às vezes eles necessitam passar um determinado tempo da existência juntos. E depois que eles cumprem aquele papel, às vezes as coisas se evoluem, né? Então existem N situações, né? Cada caso é um caso, assim, é meio difícil da gente explicar, falar com certeza, né? De todos eles, assim. Eu queria, a gente já está caminhando para o encerramento, pode se alegrar. Eu queria colocar uma música aqui. Eu ultimamente até eu não tenho usado mais, porque assim, eu e eles a gente tem uns problemas, assim, talvez seja do passado, eu acredito, né? Que sempre não dá certo. Vocês viram quem estava aqui mais cedo e trouxe tudo aqui, já teve, a equipe aqui é nota 1000, né? Porque em 2 segundos trocou tudo e deu tempo, né? Mas agora ele ligou. Essa música chama-se A Família é o Lugar. Eu gostaria, a letra vai passar, eu gostaria que vocês cantassem, eu sei que vocês aqui cantam muito já, eu já percebi, né? E porque ela traz um ensinamento, e depois eu termino de conversar com vocês, tá? Só você tem que aumentar um pouco. Sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso, eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar, são muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso, eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar, são muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar, a família é o lugar, a família é o lugar. Acredito que muitos de vocês conheçam essa música. Quando a gente recebeu ela a primeira vez, de alguma forma, sempre que eu posso, dentro das palestras que eu
realizo em relação à família, a gente coloca ela, né? Porque por alguns... eu tenho 2 minutos, né, para encerrar. Por alguns motivos. Um deles é casa e lar, né? É muito diferente. Então, que com os estudos que a gente faz aqui na doutrina espírita, que a gente se esforça para ter um lar, de verdade. A gente não tem uma casa só, né? Existem casas tão lindas fisicamente, mas ali dentro falta a presença do Mestre Jesus, a presença do amor de Deus, unindo aquelas criaturas. Então, às vezes pode ser uma casa tão simples, mas ela pode verdadeiramente ser um lar. E num dado momento dessa canção ele diz: errar faz parte do caminho. Isso é fundamental para entendermos esse assunto de família e da ética. Porque todos nós de alguma forma erramos, como já falamos aqui. Mas errar faz parte do caminho, que a gente vai caminhar mais, um dia a gente vai acertar, né? Então perceber isso é fundamental. E num diálogo de Tiago com Jesus, no livro Jesus no Lar, quando ele fala sobre a receita da felicidade, no item 19, Tiago pergunta para ele sobre a questão da felicidade, e aí Jesus diz para ele: o que você acha que é a felicidade? E ele começa a discorrer inúmeras situações. É um texto. Que a felicidade seria que o dia que os homens, isso e aquilo, que não houvesse a maledicência, que compreendesse ele, que isso, que aquilo outro. Inúmeras questões, né? E aí, num dado momento, quando ele termina tudo, todo mundo espera que Jesus vai, de alguma forma, dizer para ele o que ele deveria fazer, né? E aí Jesus diz para ele assim: Tiago, se você espera a felicidade, deseja tanta felicidade e a felicidade do mundo inteiro, né, comece fazendo por você, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte, faça para o outro aquilo que você gostaria de que fizesse com você. Essa é a receita de felicidade, né? Já tive aqui também falando sobre isso em outra oportunidade, mas que a gente possa, de alguma forma, buscar essa felicidade dentro da nossa família, mostrando que existe a possibilidade, que não está fechado, né? Como falamos, possamos estar abertos, possamos estar flexíveis. A flexibilidade é fundamental. O mundo de hoje mostra isso, o mundo empresarial, dentro da casa espírita, em todos os lugares, que é preciso a gente ser flexível. Mas às vezes quando a gente chega dentro de casa, a gente é tão inflexível, a gente não consegue ceder, né? E que a gente tenha dentro da nossa casa, para encerrar, como esse verdadeiro pouso amigo. E como ele diz: eu tenho um pouso amigo que me faz em paz ficar, recanto de ternura a me embalar. Já sofri, chorei, sorri, brinquei, tantos dramas e felicidades lá passei. Lá eu posso confiar, crescer e amar, sem ter medo, com firmeza e fé total. Vinha de luz, porto seguro, oferta do aprendizado, do amor de Jesus. Meu lar, minha liberdade, que bom que eu te escolhi, presente de verdade. Meu lar, responsabilidade, exercício cristão, primeira caridade. Meu lar. Muito obrigado, uma boa noite a todos.